Então, bom dia a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês e falar com vocês sobre a aula de doença celíaca. Vamos recapitular aqui um pouquinho que a gente falou de microbiota intestinal e é importante que a gente saiba, né, da microbiota e a gente vai falar de microbiota muitas e muitas vezes ainda, né? Mas existem algumas outras doenças no intestino que a gente vai encontrar muitas vezes e que é necessário que a gente fale sobre elas. Eu vou tentar falar de forma simples, rápida, para ficar mais prático daquilo que tudo que a gente vem falando, tá bom? Então, é o seguinte, a doença celíaca. Vocês já ouviram falar sobre doença celíaca? Né? Ela é uma desordem imunomediada que afeta primeiramente o trato gastrointestinal, né? E também é caracterizada pela inflamação crônica da mucosa do intestino delgado, que pode resultar numa atrofia das vilosidades intestinais e na má absorção que ocorre ao iniciar, tanto na infância como na vida adulta. Tá? A doença celíaca, gente, ela é a verdadeira doença de inflamação e intolerância ao glúten. Então, sem ser, quando a gente fala em doença celíaca, quando a gente fala em intolerância ao glúten, quando a gente fala da proibição de alimentos com glúten, a gente está pensando exatamente na doença celíaca e não em outra, qualquer outra, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro. Então, ela é uma intolerância permanente em relação ao glúten e que acomete os indivíduos pela genética. Tanto pela genética que, às vezes, no teste do pezinho já é possível identificar que a pessoa é doença celíaca. O que tem acontecido mais frequentemente, ultimamente, são doenças celíacas que aparecem tardiamente. O que seria uma doença celíaca tardiamente? Uma doença celíaca que aparece depois dos 18, 19 anos e às vezes até perto dos 30 anos. E aí a gente vai falar depois sobre isso. Mas a doença celíaca da intolerância ao glúten, ela geralmente aparece na infância, né? Por quê? Porque o organismo não consegue sintetizar uma proteína que tem presente no trigo, na aveia, na cevada, né? É claro que a do trigo é muito pior, mas ele também não consegue em várias outras coisas. Quando a gente fala em aveia, tem uma preocupação grande, porque às vezes as pessoas falam, mas o celíaco pode comer aveia. Em alguns, sim, alguns não. Alguns são intolerantes também à proteína que tem na aveia. Outros são intolerantes que né, aqui no Brasil, que é onde faz o manufaturamento da aveia, é também onde faz o trigo. Então, há uma contaminação cruzada, e por isso que ele também não pode utilizar a aveia daqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O glúten, então, assim, às vezes quando a gente faz um alimento, a gente pensa assim, bom, eu inativo essa proteína e daí ela não vai mais ter um efeito. O glúten, ele não desaparece quando eu misturo esse alimento, quando eu transformo esse alimento. E para a gente imaginar isso, é muito fácil. É só você pegar um pão pronto, pega ele, põe ele uma fatia embaixo da água, começa a mexer, né, nele, fazendo um movimento, tipo assim, se for uma massinha e tudo mais, que no final vai sobrar um grude. É muito comum também fazer isso com massa. Pega a massa que você fez para o pão, termina a massa do pão antes de assar e vai jogando água nele e vai ficando só o quê? Uma cola, né? E essa cola é que é o glúten, que vai ficar, que é só pela consistência dele dessa grudar, dessa aderência que ele tem, é que pode ser também um fator que pode danificar a nossa microbiota intestinal. O glúten ele é uma proteína constituída por prolaminas e gluteininas, né? São prolaminas tóxicas e encontram-se no trigo como gliadina, na cevada como ordeína e no centeio como secalina. Esses peptídeos, né, no trigo o glúten. Esses peptídeos, a gliadina, quer dizer, e nesses peptídeos, eles são resistentes à digestão pelas enzimas gástricas, pancreáticas, e alcançam a lâmina própria do intestino delgado pelo aumento da permeabilidade intestinal. Quando a gente fala em permeabilidade intestinal, lembra que eu falei nas primeiras aulas que as células, imagina que essa daqui é uma célula, essa daqui é uma outra célula. Então, imagina que é uma célula do intestino que tem a borda em microvilosidades. Então, elas estão grudadas, elas estão muito grudadinhas, né? Ignora meu dedão, mas imagina que elas estão muito grudadas. Então, não há como passar nada entre elas. Quando eu tenho um processo alérgico dentro do meu organismo, esse processo alérgico faz com que essa separação comece
abrir. Essa ligação entre uma e outra começa a ficar mais distante. E só um pouquinho dela aberta já vai ser o suficiente para permitir a permeabilidade gástrica, a permeabilidade intestinal, que vai ser a bactéria que está aqui naquela microbiota, que é onde fica a bactéria, vai ficar aqui em cima, né? Em cima das microvilosidades. Quando eu tenho essa abertura, ela pode entrar por aqui e acabar indo para o sistema sanguíneo, que vai estar aqui embaixo. Eu sei que com a mão fica meio difícil falar, né? Mas é interessante a gente pensar nesse assunto. Bom, e aí, como que é a fisiopatologia? Né? Uma doença celíaca ela é causada pela ativação da resposta imune, né, das células T e das células beta, em resposta à exposição ao glúten e oh, meu Deus, bagunçando tudo na minha cabeça aqui, né? Em pessoas geneticamente suscetíveis, né? Então, ela tem que ter essa genética da intolerância. Né? Apesar de ser frequentemente chamada de alergia ao glúten, ela não é causada por um processo alérgico, e sim por um processo autoimune. É um processo de alergia que ficou tão grande que daí o corpo começa a reagir contra ele. Então, é um sistema autoimune do organismo que reage dessa forma na hora, e é uma reação, uma espécie de uma reação alérgica tão intensa que por isso que ele faz todo esse processo internamente. Bom, então os linfócitos T e B vão fazer a lesão desse enterócito, e quando ele fizer a lesão do enterócito, vai destruir essa vilosidade. Quando destrói essa vilosidade, eu tenho, lembra, tá a borda em escova, o que ela faz? Ela contrai as vilosidades, e aí eu tenho uma borda lisa. Se eu tenho uma borda lisa, né, que no caso vai ser assim, se eu tenho uma borda lisa, vai ter uma dificuldade de absorção e vai ter também um aumento dos líquidos que correm para o intestino grosso. Então, há uma chance enorme de ter diarreia, né? Bom, aí diminui a secreção das enzimas que estão ali na borda em escova, as catecolaminas começam a não ser estimuladas para fazer o processo de defesa que ele deveria, e diminui a produção de bile e de enzimas pancreáticas, né? E aí começa a ter, então, a má absorção dos nutrientes. Então, aquilo que perdeu a borda em escova, é claro que eu vou ter má absorção dos nutrientes. Ela é muito prevalente em alguns países, né? No Brasil, ela ainda acontece 1,5 para cada 1.000 pessoas, né? Em um dia de 2004. Isso já foi aumentado, mas ainda não foi colocado na literatura novos dados, tá? E ela acaba, antes ela abrangia mais homens do que mulheres, hoje está quase igual, tá? Bom, a gente tem aqui um pico de idade e de locais, por exemplo, no Brasil, né? Essa também foi uma pesquisa que foi feita em 2002, e aí a gente coloca o seguinte, então foi uma pesquisa muito antiga, talvez os dados estejam bem alterados, mas olha como que regiões como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, olha o grande quantidade. E talvez seja por isso que também hoje a prevalência de coisas para melhorar, tipo assim, existem em São Paulo hoje já padarias que são isentas de glúten nela inteirinha. Até porque a gente vai entender, quando a gente falar do tratamento dietético, que quando a gente fala sobre a possibilidade dessa pessoa ter uma modificação na alimentação e ter que parar de comer trigo, eu tenho que pensar que não é só o trigo que ela ingere, mas também é o trigo que está de resíduo de outro alimento. Por exemplo, se eu bato numa batedeira, se eu faço uma sanduicheira, um misto quente com pão com glúten, na hora que eu tirar aquele pão com glúten, e mesmo talvez com uma higienização inadequada, se eu não fizer uma higienização tão perfeita, aquele resíduo vai ser o suficiente para agredir a mucosa de um paciente que tenha intolerância ao glúten, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Bom, ela funciona assim, na doença celíaca, né, a mucosa dela começa a ficar normal, né, que é a borda em escova, né, aí ele começa a apresentar riscos e inflamações, aí ele começa com a dieta sem glúten, de 2 ou mais, a partir dos 2 ou mais anos, a resposta histológica é de fazer uma mucosa normal, que provoca, né, que é provocada quando tem o glúten e tem uma resposta clínica. Ou uma mucosa anormal que vai reavaliar se a dieta está correta, buscando ser uma outra patologia. Tá? Então, eu tenho que sempre fazer recaída.
Geralmente, hoje em dia já tem exames, por exemplo, de proteína C reativa, para a gente identificar se é mesmo uma doença celíaca, ou exames e tudo mais. Mas muitas vezes a gente acabava tendo essa noção mais forte somente com a retirada do ingrediente. Então, você retirava o ingrediente e via o comportamento daquela pessoa. Que daí ela parava de ter as dores, parava de ter diarreia, parava de ter mal-estar. Então, a gente começou-se a fazer por empirismo, né? E hoje já é identificável. Bom, aqui eu estou falando da borda em escova, olha como que como que mostra bem claramente aqui. Ó. Então, olha o tamanho das bordas em escova, se elas não parecem dedos das mãos. Então, olha a superfície de absorção de nutrientes aqui, nessa parte branquinha. E aí, quando eu tenho ela com perda de vilosidades na doença celíaca, ela fica dessa forma. Então, imagina que essas bordas todas foram perdidas, ó. Foram retraídas e ficou uma borda lisa, né? E essa borda lisa vai impedir muito a absorção dessa dieta, né? Bom, eu posso conseguir isso a partir de exames de sangue, com produção de anticorpos IgG e IgA, antigliadina ou anticorpos anti-endomísio, porque são exames laboratoriais que conseguem identificar, mas às vezes o diagnóstico é bem impreciso, ele tem que ser confirmado com biópsia. E por isso, então, que muitas vezes, quando a gente faz a retirada do glúten, a gente já tem uma resposta tão positiva que daí você já imagina que tem. É lógico que você vai fazer os exames para confirmação, mas aí você não precisa mais ficar com a pessoa sofrendo aquela intolerância, que é uma angústia, né? Então, o resultado negativo desses exames também não afasta completamente essa intolerância da doença celíaca, e por isso que a gente tem que ter essa comprovação específica de tirar o fator agressor, né? E a maioria não sabe, né? E tem bastante sites, né? Que para saber mais sobre a doença celíaca, você pode saber mais sobre os sintomas e tudo mais, e tem que tirar o fator agressor, que é o glúten. Quando eu falo da tirada do glúten, eu falo especificamente da tirada geral do glúten para essa pessoa com doença celíaca. Quando a gente fala daquele intolerante celíaco, que ele faz gases, faz inflamação e tudo mais, que é aquilo que eu falei que eu ia retomar agora, eu acho que é mais por conta do excesso de glúten que a gente tem tido na dieta. Não só o glúten, mas a aveia, a cevada, né? Que se a gente for compor uma alimentação do dia inteiro, se você for prestar atenção, dá para você colocar glúten e alimentos alérgicos durante todas as 24 horas. E aí, a maioria das vezes, o nutricionista entra com uma dieta bem brusca e tira todo o glúten. É bom que ele faça isso provisoriamente, mas isso não deve ser permanecido por mais de, por exemplo, 2 meses. Porque a partir de 2 meses, o corpo também começa a reagir depois de forma alérgica ao glúten. Então, é bom que a gente não faça com que a microbiota nossa se torne intolerante ao glúten. Então, é melhor que a gente tire por provisório, verifique a modificação da dor quando não é doença celíaco, né, doente celíaco, vê a resposta à inflamação e aí volta gradativamente em pequenas porções, ou em dias alternados, ou coisa assim. Quando eu tiro e tem uma melhora significativa, e aí eu começo a colocar em pequenas doses, e mesmo assim ele volta a fazer intolerância, aí sim eu tiro o glúten de vez. Porque senão, todas as vezes que ele for usar o glúten depois desse processo, ele vai ter o risco de fazer uma espécie de intolerância, né? Ou de alergia mesmo, a ponto dele não ter, do processo imunológico dele não aceitar mais, ele pode ter uma diminuição imunológica. E isso pode acontecer, gente, inclusive, por conta dessas alimentações todas, um excesso de alimentação industrializada que a gente vem consumindo, e essa alimentação industrializada que a gente tem consumido em grande escala, pode estar fazendo uma microbiota incapaz de fazer essa digestão. E aí a gente chama isso de doença celíaca não clássica, porque ela é atípica, onde o sistema digestivo tem sintomas mais discretos, ela tem constipação, e aí ela pode acabar fazendo um comprometimento, que se isso acontece na infância, ela vai ter um comprometimento, às vezes, de estatura, de anemia, né? Que a gente, de repente, não está característica como uma doença celíaca
que era a que ela precisa dos exames. Então, aí fez os exames, deu negativo. De repente, os sintomas não são tão agressivos. E aí a pessoa demora muito, então, tardiamente, para descobrir que ela realmente é celíaca e que ela precisa tirar, eliminar o glúten da vida dela, tá? Então, manifestações clínicas que a gente chama mais atenção no trato gastrointestinal é diarreia, esteatorreia, que é diarreia com gorduras, é aquela diarreia que boia, né? Aquele cocô que tem espuma. Vômitos, dor abdominal, a dor abdominal é uma constância, distensão abdominal, constipação. E aí, os sinais e sintomas são perda de peso, falha no crescimento, de baixa estatura, osteopenia, osteoporose, né? Porque se ele está tendo diminuição na absorção, ele não vai parar de absorver só o carboidrato ou só aquilo que tem glúten. Ele vai parar de absorver tudo que era para ser absorvido naquele processo todo. Então, é muito importante a gente prestar atenção se tem mesmo muitos ou poucos sintomas, como que é possível. E a distensão abdominal, que é bem característica. E daí aqui a gente coloca para exemplificar, né, o tamanho que fica a barriguinha quando tem intolerância. E aí ela vai crescendo e vai ficando, ó, os bracinhos estão bem emagrecidos, mas o abdômen extremamente distendido. A consequência nutricional é má absorção, né, de carboidratos, proteínas, gorduras, perda de peso, dificuldade de desenvolvimento em crianças, fadiga, falta de energia, anemia megaloblástica, deficiências de vitamina K, sangramentos. E aí a gente vai lembrando lá do que a gente aprendeu naquela aula de funcionais, quanto que ela não vai fazer outros problemas, por exemplo, vitamina D está em falta, então, e a vitamina K também, então é muito provável que na hora que ela tiver um sangramento, uma inflamação, isso vai ser mais difícil de fazer o processo melhorar, né? Fazer esse organismo responder, e aí a anemia vai ficar bem mais plausível, né? E aí, mesmo a pessoa ingerindo uma quantidade de alimento que tenha os nutrientes devidos, então ela fala, mas eu estou comendo folhas verdes escuras, eu estou tomando suco verde, eu estou fazendo tudo isso, e mesmo assim a absorção não está, por conta da absorção, não vai ser disponibilizado. Então isso é muito ruim também, tá? As complicações são que o doente com doença celíaca, ele pode desenvolver uma doença inflamatória intestinal, que a gente vai estudar isso em outro momento, na próxima aula, né? Quando a gente vai falar dessas doenças inflamatórias intestinais. E com essa agressividade constante na mucosa intestinal, eu tenho a chance de fazer também um câncer, né? Fazer com que as bactérias acabem penetrando na minha microbiota de maneira errônea, com que minha célula, de tanto processo de reparação e de autoimunização, ela comece também a apresentar células defeituosas. Então, nessa forma, eu começo a fazer doenças intestinais. E uma pessoa com doença intestinal inflamatória, quando a gente fala, é uma coisa bem complicada quando se fala aqui. Eu tenho um exemplo de uma doença de Crohn e da doença ulcerativa no slide. Mas é interessante a gente saber que esse processo acontece uma diarreia constante. Então, a pessoa acaba tendo até, às vezes, extravase fecal. Então, é muito desgastante. Então, ela não quer sair, primeiro, porque ela tem dor, segundo, porque tudo que ela come faz com que ela tenha diarreia. Então, ela começa a entrar num processo depressivo, num processo que a dinâmica da doença vai ser todo muito mais intensa, né? Então, é muito importante a gente relacionar os principais cereais e grãos que são alérgicos e que podem conter glúten, né? E aí a gente tem que identificar e tirar esses da dieta. Então, quais os grãos, né, que tem glúten, só que uma porcentagem de glúten bem pequenininha? A aveia, a cevada, o centeio e o trigo. Os outros grãos podem ser consumidos. Talvez eles tenham outros problemas em relação a isso, mas eles podem ser consumidos. Mas, por exemplo, o arroz, o açúcar da cana, o paíço e o milho são grãos que ela pode consumir, que a pessoa que tem essa intolerância pode consumir. E aí ela vai começar a fazer as substituições. A conduta dietética seria tirar, né, esses alimentos que têm glúten. Então, a gliadina do trigo, a ordeína da cevada, a secalina do centeio e a avenina da aveia tem que ser tirada desse processo inflamatório. Então, ela vai ser tirada desse paciente. Então, ele vai remover o glúten da dieta, normalizar a função intestinal, melhorando consideravelmente, às vezes com o uso de probióticos, simbióticos,
superar a anorexia, porque lembra que ele tinha muita dor e muita diarreia. Cada vez que ele comia, ele sentia dor e diarreia. Então, o que ele começa a fazer? Parar de comer. Porque quando a gente tem dor, a gente não quer mais ter um inconveniente, então a gente começa a sofrer, né? Superar, então, essa anorexia e corrigir essa hipobuminemia, que vai estar mostrando uma possível anemia e tudo mais. Reverter também a desmineralização óssea, porque se eu estou tendo uma disfunção na absorção e estou perdendo magnésio, cálcio, vitamina D e tudo mais, que são parte da minha formação óssea, eu vou ter problema na formação óssea. E se eu tiver já adulto e não tiver mais preocupada com problemas de crescimento e tudo mais, eu ainda tenho o risco de fazer uma porosidade nos ossos a ponto dele ter um comprometimento exagerado, né, depois de osteoporose. Aí vai ser aquela pessoa que, de repente, está com 60 e poucos anos, ela vai dizer assim, eu caí, quebrei a perna. E quando o médico for fazer uma análise, ele vai descobrir que não, que ela quebrou a perna e por isso que ela caiu. Olha só, já pensou? Um osso poroso com 45, 50 anos? Isso pode ser um problema, né? E restabelecer o estado nutricional, porque se ele estava com anorexia ou com todos esses problemas, é bem provável que o estado nutricional dele está inadequado. Geralmente, baixo peso. Quando ele é aquele intolerante, fraco, leve, muitas vezes ele também pode estar com obesidade, né? Então, ele tem que reverter esse estado nutricional. Bom, como que a gente vai reverter esse estado nutricional? Tanto ali. 3 etapas que podem ser feitas para reverter esse estado nutricional. A primeira é sem glúten de tudo, e aí a gente também tira coisas que são agressivas àquela mucosa que está lisa, que é sacarose, lactose e fibra, né? Então, ele começa com uma dieta branda, então sem fibras, com uma dieta sem açúcar, sem lactose, né? E sem glúten, para poder dar uma melhorada. Então, eu entro com mais alimentos naturais, com carboidratos complexos, com óleos de fácil absorção, tipo TCM e tudo mais, e com uma quantidade de amido baixa, né? E sem glúten de tudo, com diminuindo também, às vezes, o sódio, que todos esses são agressivos à mucosa intestinal. E aí eu vou ter esse repouso. Primeira etapa vai ser o repouso intestinal. Eu tenho que recuperar esse estado. Então, vai ser aquelas comidas bem leves, com a recuperação do processo de absorção. Como uma pessoa, quando tem uma diarreia muito intensa, quando ela volta a se alimentar, ela não vai comer uma feijoada. Ela vai começar a comer com purezinho de batata, ela vai começar com alimentos neutros que aplacam esse movimento de dor e de recuperação do estado nutricional para depois voltar ao normal, tá? E aí vem a dieta hipercalórica, né, que daí suplementada às vezes em proteína, né, que vai ser de 20%, 1,5 gramas por quilo de peso, os lipídios de 20%, né, os carboidratos 60%, e aí ainda excluído lactose e sacarose junto com o glúten. Só depois, na última fase lá, que ele vai voltar. A consistência da alimentação é pastosa, sem fibras, evitando todo tipo de estimulante intestinal, então café, chá, chocolate, tudo que estimula o intestino, eu tenho que evitar. Complementar as vitaminas, B12, tiamina, né, ferro, cálcio, ácido fólico. Os lactentes tem que fazer fluidos eletrônicos para a fórmula e baixa de gordura para ele continuar tendo leite, para a pessoa continuar amamentando, né? A segunda etapa, eu continuo com ela hiperproteica, continuo com ela hipolipídica, né? Mas aí eu já começo a melhorar um pouquinho a pastosa e aí eu vou testando as fibras conforme a tolerância. E ainda fibras não cruas, fibras com abrandadas pela cocção. Continua excluído ainda a lactose e sacarose. E só na terceira etapa que eu vou para uma alimentação normal, com macronutrientes normais. Se ele estiver desnutrido, eu mantenho ela hipercalórica e hiperproteica, senão eu mantenho ela normocalórica, normoproteica. E aí eu vou introduzindo a lactose e a sacarose, mas eu tenho que introduzir de acordo com a tolerância. Eu não posso sair colocando sacarose e glicose, eu tenho que ir colocando conforme a aceitabilidade dessa pessoa. Ou seja, eu introduzo hoje um iogurte com lactose, e aí eu vejo a resposta. Se amanhã ainda ele fez diarreia, eu já sei que foi o iogurte. É igual a alimentação da criança quando a gente volta a fazer reintrodução alimentar, fazer a introdução alimentar. A gente vai fazer uma reintrodução alimentar. Aqueles alimentos que causavam dor, desconforto, eu vou entrando com eles bem devagarinho. Mas só então, na terceira etapa, é que ele vai conseguir com lactose e sacarose. Bom, a gente vai. Como que a gente caracteriza essa melhora? É 3 dias, 10 dias? Não. A melhora vai ser a partir da evolução da dieta, a partir da melhora clínica.
Então, ele não tem mais dor, ele já está sentindo um pouco mais de fome, daí a gente muda de passo da dieta. Então, é um paciente que precisa ser acompanhado com constância. Modifica a dieta e a consistência das fezes, se elas são pastosas, né? Eu vou identificando. Quando as fezes começam a ficar mais pastosas ou mais endurecidas, é que eu começo a entender que essa fase está chegando ao fim e que daí eu posso entrar para a terceira fase, tá? Bom, e aí depois vocês vão ver, proteínas de alto valor biológico, né? Se ela vai ser normolipídica, de preferência com TCMs, que são óleos de fácil absorção, normoglicídica, e com as vitaminas e minerais de todos os complexos, e para repor também as DRIs, conforme a necessidade desse indivíduo. Então, ele precisa fazer um exame laboratorial, saber como que estão, se está em baixa ou se está em alta, para ver o que vai ser permitido. E quando eu entro com os alimentos leites e derivados, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado com alguns leites, por exemplo, leites como leite condensado, creme de leite, eu tenho que tomar cuidado com com a quantidade de açúcar que tem, por exemplo, nesse processo, e quanto que ele tolerou. Mas, no geral, para poder, porque, assim, essas substâncias são substâncias interessantes, boas, para eu fazer a recuperação do peso nutricional. Mas eu tenho que ver conforme a tolerância dele, tá? Então, se ele for tolerando, a gente vai melhorando. Se não, a gente às vezes vai ter que entrar com outros leites de amêndoas e tudo mais para poder ter uma melhora significativa. E os cereais, ele vai usar arroz, farinha de arroz, creme de arroz, né? Só que muito cuidado, porque às vezes a pessoa começa a usar farinha de arroz e substitui a farinha de glúten toda por farinha de arroz. E a farinha de arroz, por conta do arroz polido que a gente tem outros processos que podem ser também agressivos para o nosso organismo. E depois a gente vai falar isso, mas a gente não pode dar isso como uma substituição perfeita. Então, ele não pode tirar um e colocar o outro. Ele tem que colocar um mix de outros para que não seja sempre de um. Então, ele pode colocar milho, farinha, fécula, né? Araruta, batata, trigo saraceno, né? Então, tem um monte de outras opções que ele pode utilizar também, tá? E bebidas alcoólicas, como essas vão ser proibidas, ovo maltine, bebidas contendo malte, café misturado com cevada, vai ser um problema. E os leites derivados também, que contêm malte, extrato de malte, também vai estar com glúten e vai ter que ser eliminados, tá? E aí, aí eles fizeram uma pesquisa. Quais eram os produtos sem glúten que a pessoa gostaria de encontrar com facilidade naquela época? E aí foi feito que o pão era a coisa mais primordial. E tanto que hoje a gente já encontra recomendações bem fáceis até de fazer pão sem glúten em casa e tal. Talvez eles não fiquem tão igual, mas tem os industrializados que ainda ficam melhorzinhos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque daí ele é um produto industrializado. Então a gente tem que substituir o glúten por milho, arroz, soja, né? Ler o rótulo. Hoje em dia já tem uma legislação que fala que é imprescindível que no rótulo tenha. Este alimento tem glúten. Na padaria é preciso, vocês podem ver que na maioria das padarias está escrito, esse lugar tem glúten, os alimentos daqui têm glúten. Porque onde é feito um alimento com glúten, lembra, para o paciente celíaco não pode nem ser feito uma alimentação sem glúten, porque vai dar problema. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, padarias sem glúten em tudo, só em São Paulo. Aqui eu acho que ainda não encontramos. Tá? Bom, aí tem aqui no final algumas receitas que depois vocês ficam disponíveis para ver. E eu agradeço muito vocês prestarem atenção nessa aula, para que a gente tenha cada vez mais aprendizado, tá bom? Então, até mais para vocês e fiquem com Deus.